gente, tudo bom? Espero que o barulho do meu ventilador não atrapalhe. Mas tá muito calor, gente, foi mal. Deixa eu tirar aqui um desenho do Matheus que tá aqui. Olha que coisa mais linda, gente, eu não sei se eu já mostrei. É um desenhista, igual a mãe, né? Mas, vamos lá. Eu hoje quero falar sobre corpos com vocês. A gente já tem, se não me engano, um vídeo aqui falando a respeito. Mas, gente, são muitos vídeos aqui no canal, tá? Às vezes eu me perco e tem vídeo também que é legal a gente atualizar. Vamos falar sobre corpos e como a gente pode representar esses corpos. Antes de começar, eu quero mostrar pra vocês... Ai, eu não me preparei pra nada hoje, gente. Mas eu não vou fazer muito corte nesse vídeo, porque eu quero que ele seja bem real life mesmo, real life. O meu caderno de poses, no Pose, né? Essa não é a capa oficial, gente. A capa oficial tá aí na tela pra vocês. Preciso fazer impressão, mas tá difícil. Aqui onde eu moro não tem nenhum lugar pra imprimir próximo e minha impressora quebrou. Então, enfim, ó. No meu caderno de croquis, você tem uma diversidade muito grande de poses e tipos corporais. Então, é um facilitador. Na hora de você desenhar, é muito mais fácil você já vir e escolher a pose pronta, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um croquis mais estilizado, que é esse croquis mais alongado, com uma cintura mais afunilada. Ó, esse croquis desproporcionalmente nada humanizado, né? Ele tem uma cabeça muito grande, ele tem um tronco muito pequeno e ele tem pernas muito longas, então ele não tem proporção humana nenhuma, apesar de ter a referência humana, obviamente. A gente também tem aqui, ó, o plus size, que é esse... Aqui a gente tem um croquis mais magro também, ó, mas a gente tem o plus size. Aqui é até um sobrepeso, não é nem um plus size. Deixa eu procurar aqui, o plus size, ó, que ele é bem largo, ele é bem realista, tá? Ele é um croquis mais realista. A gente tem, como eu disse, o sobrepeso, que ele, né, ele é sobrepeso, né, gente? Ele tá um pouco acima ali do peso, ele é maior, mas ele não é obeso, né? A gente tem a gestante e a gente tem o corpo referencial humano, né, que é aquele corpo mais padronado, que a largura aqui do ombro é compatível com a largura da cintura, a altura do tronco é compatível com a altura das pernas, então ele é um corpo mais proporcional humano, tá, gente? E hoje a gente vai aprender a fazer esses desenhos, mas claro que aqui a gente tem um facilitador, se eu quiser ser rápido, dinâmico, ali na construção da minha coleção, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns desses corpos. O primeiro deles, né, vai ser o corpo mais magro, que é aquele corpo lá, passarela, bem magrinho. Então, eu começo fazendo uma linha base e estipulando uma altura que vai ser a altura de todos eles. Não tô usando régua, a ideia não é usar régua, a ideia não é fazer milimetricamente correto, assim, super milimetricamente correto, porque aqui eu pressuponho que você já sabe desenhar. Aqui no canal tem muitos tutoriais no passo a passo de como fazer o corpo do croquis. Então, olha só, vou fazer aqui um rosto, como eu disse, eu não vou fazer base. Então, eu tô pegando aqui um rosto que eu acho que ficaria bem proporcional ao corpo que eu vou desenhar. Faço aqui também a altura já das orelhas dele. Puxo aqui um pescoço bem fino, porque esse corpo ele vai ser o mais magrinho que a gente vai fazer. E vou fazer aqui as linhas. Então, só para acompanhar aqui, ó. Então, eu faço a linha, ele vai ser, como eu falei, um corpo mais magro. Tati, o que são essas linhas? Essas linhas, gente, elas são as linhas base, né? São elas que vão nos dar a altura que a gente quer delimitar. Aqui, gente, eu nem vou fazer ele torto, eu vou fazer ele reto mesmo, pra gente padronizar todos eles, tá? Então, eu vou fazer reto, não vou fazer nenhuma pose muito mirabolante, pra não ficar muito diferente um do outro. Vou estipular o que é o desenho. O desenho, eles são formas geométricas, basicamente formas geométricas. Então, aqui a gente teria um triângulo invertido, aqui um outro triângulo, que compondo um total traz as proporções humanas. Mas desenho é tudo formas geométricas, tá, gente? Então, eu gosto bastante de rabiscar, ó, vocês sabem, eu vou desenhando, rabiscando, mas essa não é a ideia. E aqui
eu vou fazer outra forma de geométrica. E eu já tenho o tronco do nosso croquis, e aí eu posso fazer aqui as articulações necessárias ali que a gente precisa para movimentar os membros desse croquis. Gente, eu espero tanto que o ventilador não esteja fazendo muito barulho. Deixa eu diminuir. Acho que assim fica melhor, né, gente? Desculpa aí, tá? Ó, eu já posso puxar aqui o braço, que eu vou fazer um braço aqui na cintura. Então eu tenho uma articulação e uma articulação aqui. E vou fazer um outro braço reto, mais ou menos ali da mesma medida. O braço ele tem 7 centímetros, independente do tamanho do croquis, das cabeças do croquis, independente também da estrutura corporal. Sendo magro, sendo gordo, ele vai ter 7 centímetros, tá, gente? Ele é sempre padronado. Então, e aqui eu tenho as pernas, que também, dependendo aí de quantas cabeças tem o seu croquis, vai ter uma base, né? Um tamanho certo. Aqui eu não tô fazendo com nenhuma proporção, com nenhuma base, com nenhum tamanho, com nenhuma cabeça. Eu tô fazendo só livre, tá, gente? Então, aqui eu sei que tá a altura do seio. Faço 2 círculos, o mais milimetricamente possível. E agora a gente já começa a dar as proporções. Como eu disse, esse é um croquis que a gente quer que ele seja muito magro, pra ser a nossa primeira base corporal. Então, ele não tá magro o suficiente, ó. Eu venho trazendo as proporções. Esse busto tá grande para um croquis muito magro. Então, eu vou tirando aqui, ó. Que ele quase não vai ter seio. Ele tem só uma ondinha, tá? Aqui eu vou descer trazendo a estrutura da virilha. Também o máximo que eu puder ali. E as pernas que vão ser bem magras também, porque é um croquis magro. Gente, só lembrando que quando eu desenho aqui pra vocês, eu desenho bem forte pra vocês conseguirem enxergar aí do lado daí. Mas aí na casa de vocês não precisa ser tão forte. Além do mais, a gente vai precisar apagar tudo isso depois pra pôr a roupa por cima. Então aqui eu já posso fazer o umbigo. Se eu quiser fazer um pouquinho mais pra baixo, também posso, tá? Aqui, ó, eu já vou até tirar, porque parece que ela tem mais seio do que eu quero que pareça, tá? Olha como tá magrinho. Aqui, vou fazer o lado de baixo da perna também, seguindo a mesma proporção de magreza que eu quero estipular para esse croquis. E os braços também precisam ser proporcionais, ou seja, bem finos. Olha só. É quase zero de gordura corporal mesmo. Como é um croquis muito magro, pode parecer estranho visualmente, gente. Mas a ideia é nem fazer um croquis tão magro assim, gente, porque a moda, né, a moda mudou muito. Hoje em dia, as modelos também nem são tão magras. A gente tá tirando esse padrão aí. Então, aqui eu vou fazer a mão dela, tá? Ficou desproporcional, porque é um croquis muito magro. E como que eu mostro que esse croquis é magro, né? Vou fazer o pé, tá, gente? Aqui, ó. Um pezinho comum, nada demais. Só pra estipular, só pra mostrar, né? Só pra representar. Eu vou trazer aqui ossos pra ela. Então, ó, principalmente aqui na saboneteira, a gente vai deixar ela ossuda. Desta forma. Trazendo bastante representação. Quando a gente desenha isso, né? Quando a gente traz, quando a gente pinta esse corpo, aí que a gente consegue ver mesmo essa representação. Como ela é mais magra, eu não vou dar, né, tanta ênfase aqui no busto dela, porque senão eu deixo ela com um busto muito maior do que eu quero representar. Então, tudo vai ser um pouco mais reto do que um corpo que seria mais, né, cheio. Eu vou fazer ela de calcinha, aqui, ó, vou fazer elas todas de calcinha. Mas aqui a gente também vai pôr ossos bem aparente nela, assim, ó. Pra aparecer essa magreza. Claro que aqui, só com as riscas,
Não fica, né, gente, tão aparente, mas se a gente pintasse esse corpo, ó, vou dar só uma pintadinha leve aqui, ó, trazendo mais profundidade, trazendo essa sensação ali de profundidade, de sombra e luz. Eu posso até fazer aqui, ó, as marcações. A gente conseguiria ver melhor essa magreza, tá? Tati, como que eu faço essa magreza no rosto? No rosto, gente, a gente afunda aqui, ó. A gente afunda na bochecha, deixando a bochecha bem, bem profunda, com o rosto bem fino, desta forma. E daí, põe todos os detalhes de rosto, né? Aqui eu não vou fazer porque não é relevante para o nosso tema. Mas aqui a gente tem um croquis bem magro. Poderia ser mais magro do que isso? Com certeza. Se fosse estilizado, a gente poderia deixar assim, ó, bem fininho, bem desproporcional. Talvez trazer mais proporção aqui pra cintura, parecendo que a cintura é maior. Mas não é a ideia. Então vamos lá, eu vou seguir aqui uma linha, ó, só pra gente dar continuidade no mesmo tamanho. E também uma linha aqui na cintura e no joelho. Só pra gente entender, tá? Vou fazer mais uma linha guia que vai me auxiliar, né? Que é a nossa linha da coluna. E agora a gente vai fazer um croquis com proporções um pouco maiores. Um croquis, digamos assim, padrão, tá? Não vai ser um croquis padrão no nosso sentido humano, né? Que o padrão tem diversas formas de ser representado. Mas vamos num padrão de croquis humanizado, tá? Nada muito estilizado. Então eu venho, o pescoço eu já saio aqui, ó, da mandíbula dela, trazendo. Então vai ser um pescoço um pouco mais grossinho, ó. Aqui, trago cintura, trago o ombro, trago cintura e trago busto. Vou fazer as nossas formas geométricas, geográficas. Gente, eu tô com geográfica na cabeça. Mas a gente já consegue ver uma proporção muito maior, né? Nesse croquis. Uma proporção mais realista com o que a gente desenha aí de base de croquis. Então, aqui a gente tem as articulações. E aí, eu já posso trazer mais busto pra ela, né? Porque ela tem mais gordura corporal. Aqui ficou um pouco maior mesmo. Ela tem mais gordura corporal, ou seja, ela vai ter mais busto, né, gente? Seio é nada mais, nada menos do que gordura. Mas, nesse caso, ela podia até ter um silicone, né? Então, vamos já começar da base nela. Aí eu venho trazendo, ó, o seio um pouco mais saindo pra fora. Aqui com mais volume, porque teria sombra. Aqui a cintura dela vai continuar sendo fina, a não ser que eu esteja desenhando ali um croquis sobrepeso, que a ideia da minha coleção seja esse público. Ela vai ter cintura fina, ela vai ser magra, tá? Então, ó, aí já trago aqui da mesma forma ali a virilha dela. Aqui, ó, a gente pode até trazer um osso nela desta forma, representando ali uma mulher mais que vai pra academia, digamos assim, com um corpo mais definido. Mas isso também é bem de gosto, tá, gente? E aí, vocês viram, dei mais volume aqui na perna, ó, volume aqui também, fazendo essas ondas assim, como se fosse um M. Aí trago o pé. E do outro lado, a gente vai tentar fazer exatamente igual. Nunca sai igual, gente. Um lado sempre vai estar um pouquinho menor que o outro. Mas também não tem problema. Acontece. E aí, a gente desce aqui a perna dela também. Ó, esse é um croquis muito mais parecido com o que vocês costumam me ver aqui. Talvez eu deixei ela até um pouquinho maior, podia diminuir um pouco ela, deixar ela um pouco mais magra. Mas eu quero essa ideia, ó, vou pôr esse osso aqui também,
Eu quero essa ideia de uma mulher com um corpo mais de academia. Se eu fosse fazer uma coleção de academia, essa mulher teria um corpo mais, né, mais marcado. Aí põe aqui a calcinha dela, igual a gente fez na outra. Vou deixar aqui, ó. E eu posso também dar aqui as entradas, porque ela é uma mulher magra, né? Apesar de estar um pouco maior esteticamente da outra, é um corpo mais magro. Então aqui eu também posso trazer um pouco de sombra na hora que eu pintasse esse corpo. Aqui também, ó, desta forma. Aqui no seio. Esse seio ficou grande, hein? Deixou até a minha menina um pouco mais gordinha do que eu gostaria. Então, vou diminuir um pouquinho esse seio. Ó. E aí, novamente, a gente vai marcar aqui, né, os 7 centímetros, se eu estivesse usando uma régua. Os 7 centímetros do braço. E também vamos fazer essas marcações que eu falei para ela parecer mais magra. Não tão entradas quanto aquela. O braço dela já vai ter mais proporção, né? Vai ser um pouquinho mais largo. Um pouquinho mais de carne, né? Digamos assim, nesse braço. E exatamente igual aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer o braço para baixo, ó. Esse aqui eu vou ter que fazer um pouco mais grudado no corpo do que aquele ali. Ó. E vou esconder essa mão, tá? Dessa forma, só pra ficar diferente. E aí, aqui eu também não posso deixar ela tão arqueada, né? Não é a ideia. A ideia é que ela tenha ombros um pouco mais largos, mas não tão arqueado. E todas as marcações da saboneteira também. Aqui no lápis, essa saboneteira tá super marcada. Mas, gente, obviamente que pintando com lápis de cor, ela não ficaria tão marcada. E o top já pode ser mais onduladinho aqui, porque ela tem mais volume. Então, esse top ficaria dessa forma. Então, ficou um corpo magro, porém um corpo mais proporcional ao humano, né? Não que não exista, gente, claro que existe, tá? É muito difícil a gente falar de corpos aqui, eu, né, me policio muito pra falar, porque a gente vive num planeta cheio de diferenças, né? Os nossos corpos, graças a Deus, são todos diferentes, todos maravilhosos da forma que são. Então, ó, posso afinar um pouquinho mais uma perna, porque eu percebi que ela tá muito mais grossa que a outra, ó. E aí eu faço as marcações de joelho, venho trazendo marcações. Agora a gente vai fazer um sobrepeso, digamos assim, um corpo um pouquinho mais gordo. Então, vou fazer a minha linha guia. O rosto já vai ser um pouquinho mais redondo, porque, né, normal, apesar da gente ter aí meninas que são sobrepeso, que no rosto tem um rosto fino, a grande maioria tem um rosto um pouco mais gordo. Então, aqui vou aumentar também, com certeza, a proporção do pescoço e vou fazer a marcação aqui do ombro e da virilha pra gente acompanhar a mesma estatura, tá? Aqui ficou até um pouquinho maior esse busto, gente, mas a questão é a proporcionalidade, sabe? O busto tá bem proporcional às pernas e aqui também tá bem proporcional, então a gente vai ajeitando isso, tá? Então aqui também faço aquelas nossas linhas, só que um pouco mais largas, né? Porque a gente tá trazendo esse corpo maior. Então, a gente vai trazer, ó, ficou muito mais pra baixo, então vou arrumar aqui pra não ficar tão mais pra baixo. Quero que fique aqui na mesma linha. Como eu disse, é só um esboço, tá? Não precisa ser milimétrico. E aqui as articulações são todas no mesmo lugar. Nesse corpo, a gente vai trazer bastante círculos, bastante ondulações. Então, eu posso fazer um seio grande nesse corpo, porque, como eu disse, o seio, ele é composto, na sua maioria, por gordura. Então, quanto mais gordura esse corpo tiver, mais volume ele vai ter no seio. Então, eu já venho, ó, fazendo a marcação mais forte aqui desse seio. Tanto aqui quanto aqui, tá? Na parte superior. Aqui,
existem corpos e corpos, como eu já disse. Tem meninas que têm a cintura mais fina e o quadril mais largo. Tem mulheres que têm a cintura mais larga, o quadril mais fino. A gente vai deixar aqui, ó, no meio termo. Eu vou fazer, sim, uma ondulação aqui, porque tem uma gordurinha aqui. Desço outra ondulação aqui, seguindo o quadril. Mas como se aqui também fosse uma gordurinha, ó. Então, desço dessa forma. O umbigo dela estaria mais ou menos aqui, tá vendo? E aí, tudo tem que ser proporcional, mas existem meninas que vão ter o braço mais fino, existem meninas que vão ter o braço mais grosso. Corpos são diferentes, né, gente? Cada um tem as suas características. Então, eu vou fazer aqui um meio termo. Vai ser um braço gordo, mas no meio termo. Então, eu desço aqui e esse braço é, com certeza, um braço mais proporcional a esse corpo. Então, também desço a mão. Dessa forma. Aqui a gente não vai fazer tantas características de osso, porque a gente tem gordura. Os ossos, eles não ficam tão aparentes. Então, não vai ter toda essa saboneteira que a gente costuma fazer no croquis mais magro. Então, tudo bem, eu deixo ele mais volumoso mesmo. Aqui a gente pode até fazer uma papadinha nela, assim, quando é um pouquinho mais gordinho e tal. Aqui, eu vou fazer a calcinha, né? Subindo aqui na cintura e o top também. Dessa forma. E aí as pernas também vão ser mais grossinhas. Olha só. Bem proporcionais a esse corpo. A perna tanto da plus size quanto do corpo obeso, ela tem essa carne, né, que quase gruda aqui no meio. Ó como no croquis masculino, no croquis mais magro, tá bem separado. E isso é uma característica do corpo humano. A mulher mais magra, ela costumosamente tem essa parte mais sequinha. E aqui tem essa ondulação que quase que junta. A gente tem, eu falo, né, gente, eu sou uma mulher que tá atualmente com 95 quilos, eu tô bem acima do meu peso, tô obesa. E eu tenho aqui aquele problema de assar, sabe? Porque gruda pele com pele. Então, ó, vou aqui deixar o mais proporcional possível do outro lado, pra ficar bem igual as pernas. Mas sempre tem uma diferencinha, tá? Daí você vai arrumando pra ficar bem igualzinho. E aqui, assim. O pé da obesa também, naturalmente, vai ser maiorzinho, tá, gente? Tudo tem que conversar. Não posso pôr um pé super fininho numa menina que tem uma perna maior. Não faria sentido. Então, ó, vou esconder ali pra trás o braço dela, porque todo esse quadril tá pra frente. Nesta forma. E agora, por último, é o corpo obeso, né? É o corpo maior. Deixa eu ver se tá pegando. Ai, gente, deu uma cortada no pé. Desculpa aí, tá? Mas o pé também não é muito relevante. Aqui, gente, só recapitulando, ó. Vejam que aqui tem um círculo. Aqui tem um círculo. Aqui, nessa parte, a gente tem um círculo. Aqui, nessa parte, a gente tem um círculo. Tudo são formatos geográficos, né? Aqui a gente tem um círculo. Aqui a gente tem outro círculo. Aqui 2 círculos, tudo são formas geográficas. Geográficas não, geométricas. Não sei, tô com geográficas na cabeça. E aí, pra ficar mais bonita, a gente vem, pra ficar melhor, né, de visualização, a gente vem apagando depois os rabiscos. Desta forma. E agora vamos fazer o último, mas não menos importante, o corpo obeso. Então, vou pôr aqui mais pro lado, gente. Mas a gente vai fazer, sim, um rosto bem maior, porque quando a gente for pintar esse rosto, a gente vai colocar ali bochechões, bastante papada na parte daqui, ó, do pescoço. A gente vai fazer ele um pescoço com papada e um pescoço menor, porque aqui, ó,
o ombro, ele tem bastante carne, então esse pescoço vai cada vez mais diminuindo, né? Vou deixar proporções bem maiores, mas seguindo aqui a mesma reta. Tô seguindo aqui a mesma ideia. E aí, gente, é a mesma coisa. Seios muito grandes, exageradamente grandes, porque a gente tá desenhando um corpo maior. Aqui, a gente vai fazer as ondulações da barriga, que tem esses recortes. E aqui, a gente nem vai mostrar a virilha, porque geralmente ele tá a virilha vai estar por baixo dessa barriga que sobressai, tá? Então, ai, Tati, quero fazer uma coleção plus size. Qual que é o corpo que eu vou representar a minha coleção? Com certeza não é nesse, né, gente? Você não vai fazer ali os seus desenhos num croquis magro, sendo que o croquis é o esboço, né? Como a gente vê pela primeira vez a nossa peça. O caimento do tecido, ele tem que ser feito ali no corpo que esse croquis vai representar, que essa coleção vai representar. Então, dá pra ser maior, tá, gente? Obviamente. Aqui. E esse braço, ele também é um braço mais gordinho. Ó. Aqui eu vou pôr a mão dela pra trás também, tá, gente? E aqui, esse braço também vai estar pra trás. E aqui a perna acompanha, né? Aqui tem um pedaço da virilha, as pernas vão grudar uma na outra, com proporções bem largas. Deste jeito, tá, gente? Aqui, vou só fazer a marcação aqui. E a marcação do top aqui, tá? E aí, o pé dela, eu desci muito, né, gente? Que eu não usei a régua, então o pé ficou muito pra baixo, mas a gente conserta isso, ó, dessa forma. Esse lado também. Aqui tá o joelho, tá? Como eu disse, é uma forma representativa. Então, se a minha coleção for plus size, eu vou ver como que o caimento que eu quero, os recortes que eu quero, vão se comportar neste corpo, né? Quando eu jogar ali o tecido em cima da minha modelagem. O croquis, é a nossa primeira ideia de como tudo isso vai se comportar. Então, quando eu entendo esse corpo, é muito mais fácil de eu criar. É muito mais fácil de eu saber que, por um exemplo, esse corpo teria dificuldade de fechar um zíper se fosse aqui embaixo. Como, né? Tem toda essa camada de pele por cima, de gordura. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente faz uma roupa para um plus size, que talvez a gente não precisaria ter para fazer uma roupa pro croquis mais magro, tá? E aí, faz todo sentido a gente fazer dentro do corpo que a gente quer representar. E é isso, gente. Ai, Tati, mas e se eu quero fazer uma coleção com uma grade do PP ao XL, ou 0XL, ou 1XL, sei lá. Em qual croquis eu vou representar? No médio, tá? No número 40, no número 42, no médio, lá onde você encontra a metade da sua numeração, tá? Gente, basicamente é isso. Então, vocês viram, com linhas a gente consegue representar exatamente aquilo que a gente tem de ideia. Essa é a importância da gente saber os tipos corporais. Como eu disse lá no meu caderno de croquis, você encontra esses tipos corporais. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e de curtir. É muito importante aqui pro canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!